Às vezes, o palco se tornava um lugar onde as lágrimas falavam mais alto do que a própria música. Para o BTS, não era apenas sobre cantar ou dançar, era sobre viver junto com seus fãs cada emoção, cada vitória e também cada dor. Em meio a luzes, gritos e canções que ecoavam pelo mundo, houve momentos que tocaram os corações de milhões e mostraram o lado mais humano dos 7 garotos que conquistaram o planeta. 7 no lugar. Quando Jungkook caiu no palco, houve um dia em que os fãs do BTS viveram uma mistura de medo, dor e orgulho em questão de segundos. O show estava no auge, as luzes piscavam, a energia era contagiante e Jungkook, como sempre, se entregava completamente. Ele corria de um lado para o outro, cantava com força e dançava com a perfeição que parecia ser natural para ele. Mas então, em meio à intensidade da performance, algo inesperado aconteceu. Jungkook tropeçou e caiu no palco diante de milhares de pessoas. O barulho da arena, que antes era ensurdecedor, pareceu desaparecer. Os gritos cessaram por um instante e o silêncio tomou conta. O coração dos ARMYs congelou. Ver o McKnight, sempre tão cheio de energia e força, de repente vulnerável no chão, foi um choque. As câmeras captaram seu rosto contraído, e muitos fãs que estavam próximos perceberam a dor estampada em seus olhos. Porém, o que aconteceu em seguida foi o que transformou aquele episódio em um momento histórico. Em vez de se deixar vencer pela queda, Jungkook respirou fundo, apoiou-se nas mãos e se levantou. O público inteiro assistiu, quase sem acreditar, quando ele retomou sua posição e continuou a cantar como se nada tivesse acontecido. A voz dele tremia, sua expressão mostrava claramente o quanto estava machucado, mas mesmo assim, não houve um segundo de hesitação. Para qualquer pessoa comum, o mais natural seria interromper, buscar ajuda, descansar. Mas Jungkook tinha em mente algo maior. Os milhares de fãs que haviam esperado por aquele show, que viajaram quilômetros, que sonharam com aquele momento. Ele não queria decepcionar ninguém. Mesmo com dor, mesmo sentindo o corpo fraquejar, ele decidiu continuar como se estivesse dizendo: "Eu vou até o fim por vocês." E essa decisão mexeu com todos. Os fãs choravam, não apenas de preocupação, mas também de admiração. Porque naquele instante, entenderam que Jungkook não era apenas um cantor em cima de um palco. Ele era um jovem que carregava nos ombros a responsabilidade de fazer milhões felizes, alguém que amava tanto a música e o público que estava disposto a sacrificar o próprio conforto para não quebrar aquela conexão. Mais tarde, muitos comentaram que, ao vê-lo se levantar, sentiram uma onda de inspiração. Para alguns, parecia uma metáfora da vida. Não importa quantas vezes você caia, o mais importante é levantar e continuar. Jungkook, sem dizer nenhuma palavra, transmitiu essa mensagem com sua atitude. Ele não precisou de discursos ou explicações. Sua determinação falou mais alto do que qualquer música naquele instante. Esse episódio se transformou em um símbolo para os ARMYs. Para muitos, foi a prova da força e da dedicação do McKnight dourado, que sempre buscava entregar 100% de si, independentemente das circunstâncias. Até hoje, quando esse momento é lembrado, os fãs descrevem como se o tempo tivesse parado por alguns segundos, apenas para depois ser preenchido pela maior lição que um artista poderia dar, que o verdadeiro amor pelo palco significa nunca desistir, mesmo quando é difícil. Jungkook não apenas caiu e se levantou. Ele mostrou ao mundo o que significa ser resiliente, o que significa ter paixão verdadeira. Aquela cena se tornou inesquecível porque foi real, crua e sincera. E é justamente essa humanidade, misturada à grandeza de sua arte, que faz do BTS algo único. 6º lugar, Jimin chorando e Jin o consolando. Em outro show inesquecível, Jimin, que sempre sorria para disfarçar suas dores, não conseguiu segurar as lágrimas. O peso da rotina, a exaustão e o amor avassalador pelos fãs se juntaram dentro dele até que não coube mais em silêncio. Ele chorou diante de milhares de pessoas. Nesse instante, Jin, o mais velho, caminhou até ele. Sem precisar de palavras longas, o abraçou com ternura e murmurou baixinho que tudo ficaria bem. Para os fãs, aquele gesto foi mais do que simples apoio. Era a prova de que o BTS não era apenas um grupo musical, mas uma verdadeira família, onde cada um se protegia e cuidava dos outros. Muitos ARMYs choraram junto, porque entenderam que estavam presenciando algo maior que a música. Estavam diante de um laço inquebrável de irmandade. 5º lugar,
R.E.M. mostrando sua vulnerabilidade. Durante uma das maiores apresentações da carreira do BTS, o líder R.E.M. surpreendeu a todos ao chorar no palco. Sempre visto como o pilar forte, a mente brilhante e o porta-voz do grupo, ele, naquele momento, revelou o peso que carregava. Com o microfone nas mãos, agradeceu aos fãs por nunca desistirem deles, mesmo quando a indústria e os críticos duvidavam de seu sucesso. Sua voz tremia, suas palavras transbordavam sinceridade e dor acumulada. A arena inteira mergulhou em silêncio antes de explodir em gritos de apoio. R.E.M. confessou que sem a fé dos ARMYs, o BTS talvez não tivesse resistido aos anos mais duros. Para os fãs, não foi apenas um discurso, foi um momento de verdade, uma lembrança de que até os mais fortes precisam de apoio. Quarto lugar, V e a homenagem à avó. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu quando V decidiu dedicar uma música à sua avó, que havia falecido recentemente. Desde o início da canção, ficou evidente que ele estava lutando contra as lágrimas. Sua voz se quebrava, seus olhos desviavam como se buscassem esconder a dor. Mas conforme a melodia avançava, todos entenderam. Não era apenas uma performance, era uma conversa íntima com alguém que ele amava profundamente. A plateia inteira se emocionou. O palco, por alguns minutos, deixou de ser espetáculo e virou um espaço de luto e amor compartilhado. Vi mostrou ao mundo que, mesmo no auge da fama, continuava sendo um neto que carregava a família no coração. Essa sinceridade fez com que ele se aproximasse ainda mais dos fãs, que sentiram junto com ele cada lágrima e cada palavra não dita. Terceiro lugar, Suga e sua confissão dolorosa. Em outro show inesquecível, Suga decidiu abrir o coração de maneira inesperada. Em meio às luzes dos bastões roxos que iluminavam o estádio, ele falou sobre sua luta contra a ansiedade, insônia e depressão. Disse que o palco não era apenas trabalho, mas o único lugar onde se sentia realmente vivo. Suas palavras não eram de um artista intocável, mas de um ser humano vulnerável, que encontrou forças na música e no apoio dos fãs. Muitos ARMYs choraram, porque se viram refletidos naquela confissão. Ele concluiu dizendo: "Se eu consegui, vocês também conseguem." Para milhões de pessoas, essa frase virou uma fonte de esperança, uma luz em meio à escuridão. Segundo lugar, J-Hope salvando uma fã. J-Hope sempre foi conhecido por sua energia contagiante, mas um episódio em particular mostrou sua verdadeira essência. Durante uma apresentação, ele percebeu que uma fã estava passando mal. Enquanto todos estavam distraídos pelo espetáculo, ele viu e agiu. Saiu do palco sem hesitar, foi até ela, se abaixou, a acolheu e garantiu que recebesse ajuda. Seu cuidado não foi o gesto de uma estrela distante, mas de uma pessoa genuinamente preocupada com outro ser humano. Esse episódio correu o mundo e provou que o BTS não conquista apenas pela música, mas pela humanidade que carrega em cada ação. Primeiro lugar, as lágrimas do fim da turnê. O momento mais marcante aconteceu no encerramento de uma turnê. Aquela noite não era apenas o fim de uma série de shows, mas o fim de uma jornada inteira. No palco, todos os membros estavam visivelmente emocionados. Jimin foi o primeiro a chorar, seguido por V, e logo os 7 estavam abraçados, derramando lágrimas juntos. Não havia mais barreiras entre artistas e fãs, havia apenas seres humanos unidos por amor e gratidão. A plateia chorava e gritava palavras de apoio, enquanto os meninos diziam: "Obrigado por estarem conosco." Esse instante se transformou em um símbolo eterno de união, lembrando a todos que o BTS não é só uma banda, mas uma família que compartilha sentimentos genuínos com o mundo. Esses episódios provaram que por trás das luzes, coreografias impecáveis e recordes quebrados, existem 7 corações pulsando, cheios de medos, dores, mas também de amor incondicional pelos fãs. O BTS mostrou que sua maior força não está na perfeição, mas na sinceridade. E é justamente isso que os tornará inesquecíveis para sempre. A capacidade de transformar música em laços, lágrimas em esperança e fãs em uma imensa família mundial.